Passemos agora à discussão dos aspectos de imagem das doenças não tumorais da parede abdominal anterior e regiões inguinais. Nessa parte 1, vamos analisar a anatomia da parede e das regiões inguinais. A parede abdominal anterior ela pode ser dividida em 3 camadas, uma superficial, outra intermediária e uma terceira profunda. A superficial é composta da pele e tecido subcutâneo. A camada intermediária é composta dos tecidos miofaciais e os músculos que estão localizados nessa camada intermediária são o reto, os músculos laterais, quais sejam oblíquo externo, oblíquo interno e transverso, e os músculos piramidais. A camada profunda é formada pela fáscia transversa, gordura pré-peritoneal e o folheto peritoneal. É um desenho esquemático da parede abdominal anterior. Observem aqui esse músculo lateral mais superficial, com esse trajeto obliquado de cima para baixo. É o chamado oblíquo externo. Notem que ele tem uma aponeurose extensa, essa área branca. Essa é a aponeurose do oblíquo externo. Aqui à esquerda, mostrando o músculo oblíquo externo, cortado. E abaixo dele, olha, nós encontramos um outro músculo lateral, que é o chamado oblíquo interno. E o mais profundo dos três é esse aqui, é o músculo transverso do abdômen. No meio, em ambos os lados, nós temos os retos abdominais, esse aqui está cortado transversalmente, e separando os dois retos, nós temos uma aponeurose denominada de linha alba. Quando você tem uma diástase, você tem um alargamento do diâmetro transverso dessa linha alba. Então o abdômen ele fica mais flácido no meio, em virtude do aumento desse espaço, do aumento do diâmetro transverso da chamada linha alba. Vemos também como estrutura importante, olha, por trás aqui do reto, ele está cortado transversalmente, nós temos a fáscia transversa. E aqui nós temos dois planos que são muito citados na literatura como referenciais anatômicos. Separando o reto da musculatura lateral, nós temos a linha semilunar. Esse é um reparo anatômico importante em virtude do aparecimento de uma hérnia específica nessa localização, nesse ponto de separação entre o reto e o grupamento lateral, que é a hérnia de Spiegel. Ela aparece justamente aqui numa falha na linha semilunar. E outro ponto muito citado também é esse aqui, número 8, a chamada linha arqueada de Douglas. Ela fica logo abaixo da cicatriz umbilical. Visão panorâmica da musculatura lateral do abdômen. O mais superficial deles é o músculo oblíquo externo. Ele se estende da quinta até a 12ª costelas, na inserção proximal. Posteriormente, ele se insere na crista ilíaca e anteriormente passa pela linha semilunar e a chamada linha alba. Aqui nós temos a visão do músculo oblíquo interno, que se estende da 8ª até a 12ª vértebra não, costelas. A inserção posterior também acontece na crista ilíaca e anteromedialmente você tem inserção na linha alba e na linha semilunar. E por fim, dos três o mais profundo é o transverso do abdômen. Ele tem a origem nas 6 últimas costelas, posteriormente se insere na crista ilíaca e anteriormente ele se insere na linha alba. Esse é um plano transverso da musculatura da camada intermediária da parede anterior.
Acima é um corte feito proximal à linha arqueada de Douglas, que é aquele plano que passa logo abaixo do umbigo. E aqui embaixo nós temos uma representação de um plano que passa distal à linha arqueada de Douglas. Então, proximal, nós temos aqui os retos abdominais, a linha alba no meio, os três músculos laterais, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso, a linha semilunar, que separa os laterais do reto. Observem que a aponeurose do oblíquo interno ela se divide e reveste anterior e posteriormente o reto. Ela se junta na parte anterior com a aponeurose do oblíquo externo e na parte posterior com a aponeurose do músculo transverso. Então, o reto ele é envelopado por esse entrelaçamento de aponeurose que nós temos aqui. Posteriormente, a bainha posterior do reto, nós temos os vasos epigástricos, tanto superiores quanto inferiores, a fáscia transversa, que é essa linha preta, e o folheto peritoneal. Então, aqui para baixo é a cavidade peritoneal. Abaixo da linha arqueada de Douglas, o que chama atenção é que não existe mais aquela bainha posterior do reto. O reto não tem um revestimento aponeurótico abaixo da linha arqueada de Douglas. As três aponeuroses dos músculos laterais elas convergem como uma só e revestem anteriormente o reto abdominal. O restante da anatomia é semelhante ao que é encontrado acima da linha de Douglas. Aqui uma representação da região inguinal. Importante aqui é delimitar o que seja o canal inguinal, que é um canal de comunicação entre a parede abdominal inferior e essa região ao lado do tubérculo púbico. Esse canal ele possui duas aberturas, um anel inguinal externo e um anel inguinal interno. Esse anel inguinal externo ele fica localizado lateral e anteriormente ao tubérculo púbico, e o anel inguinal interno ele fica na altura da emergência da artéria epigástrica inferior a partir da artéria ilíaca externa. Olha aqui, artéria ilíaca externa e sai esse ramo que é a artéria epigástrica inferior. Então, nesse nível aqui, é exatamente o anel inguinal interno, o anel inguinal profundo. Bem, o canal inguinal ele possui um assoalho que é formado aqui pelo ligamento inguinal, essa linha aqui, grossa, que sai do púbis e vai em direção à crista ilíaca. Esse anel inguinal, na verdade, é uma continuação da aponeurose do oblíquo externo. O canal inguinal ele tem também uma porção, uma delimitação anterior, que é dada pela própria aponeurose do oblíquo externo, uma delimitação posterior, que é dada pela fáscia transversa, e o assoalho que eu já comentei, representado pelo ligamento inguinal. Por dentro do canal inguinal, eu tenho a passagem no homem das estruturas do cordão espermático, artérias, veias, vasos deferentes, nervos. Então, todos eles passam por dentro do canal inguinal. Outro local importante é o chamado canal femoral. Esse canal femoral fica abaixo do ligamento inguinal e eu encontro no interior os vasos femorais, a artéria mais lateral e a veia que é mais medial. Observem também que a aponeurose do músculo transverso ela converge aqui, olha, no meio com a aponeurose do músculo oblíquo interno. Esse tendão conjunto se insere no pubis e também é um ponto de reparo importante, nós vamos ver mais à frente. Outra representação do canal inguinal para dar uma ideia complementar do que nós já falamos. Então observe aqui o canal, propriamente dito, o anel inguinal externo,
Aqui a saída do cordão espermático, ele sobe e possui uma abertura interna que é o anel inguinal profundo ou anel inguinal interno. Localização desse anel inguinal interno, a emergência da artéria epigástrica inferior a partir da artéria ilíaca externa e do anel inguinal externo, ele fica superlateralmente ao tubérculo púbico. Observem aqui aquele tendão conjunto do músculo oblíquo interno e transverso para se inserir no pubis. A aponeurose do oblíquo externo, que é extensa e é um dos componentes que formam o ligamento inguinal, que é esse aqui. O canal femoral, que se encontra abaixo do ligamento, com os dois vasos, artéria femoral e veia femoral. E aqui nós temos a fáscia transversa, que é o limite posterior desse canal inguinal. O limite anterior é a aponeurose do oblíquo externo, né? Essa aqui é uma representação em 3 etapas da embriogênese do testículo. Notem que ele fica ligado à pele do escroto por meio de um cordão fibroso chamado de gubernáculo. Ao lado desse gubernáculo nós temos uma evaginação da cavidade peritoneal, que é chamada de processo vaginal. Conforme ao desenvolvimento, esse gubernáculo ele retrai e puxa o testículo para baixo, uma migração inferior do testículo. E ao mesmo tempo, esse processo vaginal ele se torna mais evidente, ele se acentua e posteriormente forma a túnica vaginal. Com cerca de 2 meses de idade, a obliteração do processo vaginal. Então você não tem mais esse prolongamento normalmente. Ele pode persistir e é a causa da chamada hérnia inguinal indireta, naqueles casos em que há persistência do processo vaginal, comunicando a cavidade peritoneal com o canal inguinal. Mas normalmente ele oblitera com 2 meses. E esse gubernáculo, ele atrofia, fica apenas um resquício, que é um ligamento dessa região escrotal, aqui com o testículo tópico após a retração total do gubernáculo. Então guardem essa imagem do processo vaginal, porque a persistência desse processo ela está na origem congênita da hérnia inguinal indireta.